Amém? Mateus 21. Assim que você abrir Mateus 21, se você pode se colocar em pé. Culto de celebração, 10 de abril de 2022. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Peço a você que assim que receber essa palavra, compartilhe, igreja. Não retenha a palavra, compartilhe. Divulgue. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe no Facebook, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mateus 21, a partir do verso 1, igreja. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está distante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumento e num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-as pelos caminhos. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores das alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é esse? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos nesse momento recebendo a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que nós estejamos por inteiro, que a nossa mente, o nosso coração esteja recebendo a sua palavra e que ela frutifique. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Eu quero iniciar, está dentro do contexto da palavra. Eu quero expressar minha felicidade de nós estarmos voltando com os grupos de comunhão com os anos. Nós estivemos na casa da dona Josefa, da irmã Josefa, na sexta-feira, e foi uma bênção. Foi realmente uma comunhão maravilhosa. E a importância dos grupos de comunhão, ela é tão importante que vai aumentando a nossa o quê? Comunhão. A gente vai se conhecendo mais. Os grupos de comunhão, eles servem para nos dar o quê? Unidade. Para que o nosso ministério também ele se aflore. Às vezes nós não temos oportunidades de louvar, de ensinar, de orar. Amém ou não? Então esses grupos de comunhão, esses AMEs, ele é uma grande oportunidade para nós aprofundarmos a amizade. A igreja não é diferente de nenhum lugar. Às vezes você fica receoso com um irmão, com outra irmã. Sim ou não? Isso é natural. Você tem mais afinidades com um, menos afinidades com o outro. Então, na verdade, quando nós estamos no grupo de comunhão, o Espírito Santo ele está presente para nos dar o que? Harmonia. Para que ele fortaleça o corpo de Cristo. Para que ele continue nos preparando como noiva. E a partir do momento que nós vamos nos fortalecendo,
essa pequena sigla, AME, que é AME, ela começa a fazer sentido, porque o A é de alimentar. Alimentar o quê? A palavra. E quando eu alimento a palavra, quando eu oro, nós como irmãos, como igreja, nós falamos das nossas necessidades, porque nós precisamos, amém ou não? Seja ela qual for, social, de cura, de libertação. Então, quanto mais eu estou em unidade, mais o quê? Eu desenvolvo o quê? Confiança. E o M é o quê? Mobilizar. Mobilizar quem? O corpo. E muitas igrejas, irmãos passando por necessidade, e a igreja não fica sabendo, não em tom de fofó, não é isso, mas para quê? Para que a igreja ela faça o seu papel de igreja. Então o A de alimentar a palavra, o M é de mobilizar e o E é de quê? De edificar. Então, edificar quem? A mim, a você, edificar o corpo. Porque às vezes você chega meio desanimado, mas aí você vê um testemunho, você vê uma oração, você vê uma bênção, você se fortalece, porque o Espírito Santo nos fortalece. Porque é espiritual. E foi tão lindo na sexta-feira que nós fomos ministrados, que a nossa capacidade vem de quem? De Deus. A nossa capacidade não é nossa, ela não vem de nós, ela não vem de mim. Agora, que capacidade? É a capacidade do quê? De sermos o quê? Unidade, marido e mulher. Lembra que a gente ministrou isso? O Espírito Santo falou tanto conosco, porque vem dele a capacidade de nós entendermos os nossos papéis, as nossas dificuldades. Falamos também, amados, da própria igreja, da necessidade que nós temos de nos entender como igreja, como corpo. E às vezes nós não entendemos os nossos papéis. Agora, a capacidade de entendimento vem de quem? Do Espírito Santo, que é mais do que relacionamento de pais e filhos, falamos nisso. Eu até brinquei que eu sou da época do Atari, Giovanni. O Ziz, ele falou, não, mas eu não lembro do Atari. Eu falei, não, tudo bem, mas eu lembro do Atari. Então você imagine eu, que sou do tempo do Atari, conversando com o Giovanni, que ele olha para o celular e ele já começa a fazer as coisas. É uma dificuldade muito grande, não é? Então como é que a gente entra no mundo dele? Não faz muito tempo, irmãos. Eu estava querendo falar HD para ele, eu falei Winchester. Alguém lembra do Winchester? Isso aí acusa idade, sim ou não? Eu falei Winchester, o Giovanni fez assim. O que é Winchester? Você não sabe o que é Winchester? Aí eu não lembrava que era HD. Aí eu fui até o quarto e falei, isso aqui, pai, isso aqui é um HD, pelo amor de Deus. Então, isso é um Winchester, para mim é um Winchester. Percebe a dificuldade? E a palavra? A palavra é uma só, irmão. A palavra é uma só. O Espírito Santo é um. Então, o que me dá entendimento, o que dá entendimento para o Giovanni, quem é? É a palavra, é a capacidade que eu tenho de entendê-lo e ele tem de me entender. E aí a gente foi, de uma forma absolutamente, sendo ministrado pelo Espírito Santo. No nosso trabalho, uma dificuldade muito grande que nós temos também, né? De compreender pessoas, de compreender situações. Aquela vontade, às vezes, que dá, né? Mas a nossa capacidade de entendimento vem do Senhor. A capacidade vem do Senhor de nós aprendermos a palavra. A capacidade vem do Senhor para nós o quê? Enxergarmos as nossas mazelas. Apenas então somente o Espírito Santo tira o que? As escamas dos nossos olhos. Foi exatamente isso que nós fomos ministrados. Para nos corrigir. Fundamentalmente para nos corrigir. Como é difícil nos corrigir. Como é difícil o Espírito
Espírito Santo agir nessa correção. Para nosso quê? Crescimento. E a capacidade vem de Deus. Por quê? Porque um menino nasceu, um filho nos deu. E esse filho, ele é o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da eternidade, príncipe da paz. Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Amém, igreja? Então nós servimos um Deus que Ele é maravilhoso conselheiro. Nós servimos um Deus que Ele é maravilhoso, Ele nos dá entendimento, Ele é o príncipe da paz. E esta necessidade, essa capacidade vem de um Deus o quê? De um Deus criador. Essa capacidade vem de um Deus Espírito Santo, do Consolador, que nos convence do pecado. Ele vem através de quem? De um Filho. Ele vem através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha a profundidade da onde vem esse entendimento do maior milagre que existe na face da terra, não há outro, do Deus que se despojou de toda a sua glória. É difícil eu me despojar de um cargo meu. É difícil às vezes eu me despojar da minha arrogância. É difícil às vezes eu me despojar e admitir que eu errei. Só eu não. Agora imagine o Deus que nós servimos, que se despojou da sua glória, que cumpriu a vontade de Deus. E que quando estava vindo o Espírito Santo, eu falei, esse é o meu filho, esse é o meu filho que me agrada, que me comprazo. Sim ou não? É por isso que às vezes nós não temos a capacidade humana de elogiar, de adorar, de glorificar a Deus. Porque o próprio Jesus, ele buscou do Espírito Santo o quê? O início do seu ministério. E é maravilhoso porque Deus, Ele saiu da esfera espiritual para a esfera o quê? Física, porque Ele habitou entre nós, como um Deus maravilhoso, como um Deus conselheiro, como um Deus príncipe da paz, um Deus que cura, um Deus que prega, um Deus que ensina, um Deus absolutamente o quê? Disponível. Então, olha a profundidade de quem nós servimos, amados. Nós estávamos conversando alguma coisa nesse sentido. Como é que Jesus Cristo se apresentou quando Ele veio em carne e osso? Como é que Ele se apresentou no mundo, quebrando o quê? Padrões. Ele quebrou regras, ele quebrou o quê? Quebrou o quê? Padrões. Como um rei nasce numa manjedoura? Como o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, ele nasce e cresce numa família de carpinteiro? Como o Rei dos Reis, ele não tinha casa, ele tinha uma casa simples? Como o Rei dos Reis, ele viveu em quê? Em humildade. Esse era o Deus e o Rei esperado? Sim ou não? Claro que não. Porque nós, como simples humanos, nós não esperamos um rei dessa forma. Porque nós entendemos que o maior no mundo, ele é o quê? Servido. Sim ou não? Você quer mais do que o presidente de uma multinacional? Ele tem todos os recursos e para ser o quê? Servido. Sim ou não? Agora, se um presidente de uma multinacional tem isso, e o rei? E o presidente? Então Jesus Cristo veio para quebrar isso. Porque no reino de Deus, quem é maior? Quem serve. A nossa cabeça dá um nó, a minha cabeça dá um nó, a sua cabeça dá um nó, porque nós não fomos educados assim. Fomos educados assim? Claro que não.
Eu quero a melhor faculdade, sim ou não? Eu quero o melhor curso, para quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma posição e para ser servido, sim ou não? Claro que sim. Então, na verdade, igreja, não é? Essa servidão, esse padrão de Jesus Cristo, esse padrão do Cordeiro, ele sempre foi anunciado. Sempre foi anunciado. Então, quando você pega os profetas, ele foi o quê? Anunciado esse padrão. Jesus Cristo não apareceu do nada e falou, cheguei. Não, quem chegou? O Antigo Testamento, ele aponta para quem, igreja? Para Cristo. E quando a gente lê o capítulo 21 e o verso 5, eu convido você a ler comigo novamente, que quando Jesus Cristo ele estava entrando com o jumentinho, isso aconteceu para que fosse cumprido o quê? O que Zacarias disse. O que Zacarias disse? Digam à filha de Sião, diga a Jerusalém, eis que o seu rei vem até você como, igreja? Humilde, montado em jumento e num jumentinho. É apenas uma o quê? Uma passagem pequena. Você não precisa abrir, por favor, amado, Zacarias 9. Zacarias 9. O que diz lá? Zacarias, o profeta, 450, 500 anos antes, dizendo, alegre-se muito, ó filha de Sião, alegre-se, Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de quê, igreja? De jumento. Está claro isso? Para nós é claro, né? E para o judeu? Então, mesmo quando está escrito, nós temos o quê? Algumas dificuldades. Agora, qual o contexto desse texto que nós lemos? O contexto é o quê? A entrada triunfal de quem? De Jesus Cristo em Jerusalém. E quando Jesus Cristo entrou? Quando Jesus Cristo entrou? 5 dias antes de ser o quê? Crucificado. 5 dias antes de ser morto. 5 dias antes da Páscoa judaica. Nós vamos abordar esse tema no domingo. Então, 5 dias antes da Páscoa judaica, Jesus Cristo se apresentou. E exatamente hoje, que nós estamos a 5 dias antes da sexta-feira, que comemoramos o que? A morte de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava o quê? Entrando em Jerusalém. Entrando aonde? Na filha de Sião. Acompanhe comigo o verso 8, quando ele está entrando. Quando ele está entrando de forma triunfal, acompanhe comigo. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pelo... Que multidão é essa, igreja? Que multidão é essa que está espalhando as suas capas? Que multidão é essa que está espalhando pelo caminho esses ramos de árvore? Já tinha se passado 3 anos e meio do ministério de Jesus. Então eram as pessoas que foram ensinadas, que foram curadas, que foram tratadas, que conheciam a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando entrou, ele veio para cumprir o quê? Aquilo que estava escrito. Agora eu faço a seguinte pergunta para você, igreja. Se coloca no lugar do jumento.
se coloca no lugar do jumentinho vendo toda aquela festa. Você já conhece essa? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós somos o jumentinho. Porque o jumentinho, quando entrou com Jesus Cristo, ele pensou que aquela festa era para quem? Era para ele. O jumentinho entrou na cidade e viu aqueles ramos sendo espalhados, aquelas capas, aquele povo. Ele ficou o quê? Maravilhado. O jumentinho falou, puxa vida. Não é exatamente assim quando a gente recebe uma bênção? Não é exatamente assim quando a gente se comporta? Não é exatamente assim quando a gente pega um emprego bom? Não é exatamente assim quando a gente passa numa boa universidade? Não é sempre assim quando a gente recebe um bom emprego? Eu sou o cara. Só eu. Assim ou não é? Eu sei, você não sabe. Eu estudei, você não estudou. Estava conversando com o irmão na sexta-feira. Eu não tenho habilidade nenhuma manual, né? Então eu me enveredei por algumas profissões que eu não dava certo. Me colocaram numa ferramentaria, eu olhava e pensava, gente, não é comigo. Você manda limar aqui, o negócio vai para lá, não vai. Aí depois eu me enveredei para desenho, piorou o negócio, sabe? Então, só que eu tenho outras capacidades que eu desenvolvi. Agora, essa capacidade é minha? Não, é de Deus. Só que o jumentinho, quando acabou a festança, ele voltou para casa. Alegre, feliz, e disse o quê para a mãe? Mãe, a senhora não sabe o que fizeram comigo, mãe. Pai, amanhã eu volto lá. Porque foi uma emoção muito grande. Eu, quando entrei naquela cidade, mãe, o que festejaram, olha, colocaram até tapete para mim, mãe. Aí o pai olhou para mim e falou, não vai. Não vai até lá, fica aqui. Não, eu vou tomar um banho, escovar os dentes, vou almoçar, amanhã eu volto lá. O que ele fez, o jumentinho? Irmãos, não está escrito isso na palavra, pelo amor de Deus, né? Está certo. Quando o jumentinho entrou na cidade no outro dia, o que aconteceu, irmão? Nada. Absolutamente nada. Quem não estava nele, igreja? Jesus. Estou sozinho. Eu e você somos a mesma coisa, igreja. A nossa capacidade não vem de nós. A nossa capacidade vem de Jesus Cristo. E nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos muita dificuldade. O jumentinho foi quase apedrejado. Voltou na casa triste, para mamãe, papai. É exatamente o que acontece quando a gente larga de Jesus. Quando a gente acha que a gente pode sozinho. É exatamente isso que acontece. Eu recebo a bênção, entro na cidade, fala agora comigo. Aí eu vou me distanciando de Jesus, porque eu não preciso de Jesus. Aí quando eu volto, eu percebo o quê? Que eu sem Jesus não sou ninguém. Então o que o Espírito Santo quer que eu e você, que a gente entenda, que é melhor, igreja, nós sermos a multidão. É melhor que eu e você sejamos a multidão que está o quê? Com os nossos ramos o quê?
Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, Pai. Obrigado pela cura. Obrigado pelo ensino. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha mulher. Pai, faz ela entender algumas coisas, mas obrigado. Obrigado pelo meu filho, que ele entenda o que é Winchester. Obrigado. Você entende? Então, a gente vai o quê? Estando na multidão, fazendo o quê, igreja? Tendo um encontro com Jesus Cristo. E espalhando o quê? Os nossos ramos. Espalhando as nossas capas. Porque essas palmeiras, esses ramos na época, para o judeu, na Palestina, era absolutamente comum. E ela representava, simbolizava o quê? Vitória, sucesso, beleza. Então o povo que amava Jesus Cristo, eles deram o melhor, dizendo: Pai, só Tu és digno de todo louvor, de toda majestade. Obrigado, Senhor. Só Tu és. Obrigado pela cura. Obrigado pelo ensino. Obrigado porque... E é dessa forma que eu e você temos o quê? Que nos comportar. E o povo em Jerusalém dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana em nome das alturas. Hosana quer dizer o quê? Salva agora, Jesus. Obrigado, Jesus. O poder vem de Ti. Ele é para Ti. A minha vida é Sua, a minha família é Sua. Hosana nas alturas. Obrigado, Senhor. Então o Espírito Santo nos trouxe até aqui hoje para quê? Para que a gente se fortaleça mais do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que a gente não dependa de nós, que a gente dependa do Espírito Santo, que a gente dependa de Jesus Cristo, que a gente dependa de Deus, que a gente dependa dos irmãos, que a gente crie raízes na igreja, que a gente crie raízes de amizade. Sim ou não? É isso que Jesus Cristo quer da minha vida e da sua vida. Mas que quando Ele estiver entrando na cidade, quando Ele estiver entrando na minha vida e na sua vida como Ele entrou, que a gente o glorifique, que a gente o ame, que a gente o venere, que a gente o respeite. E saiba que a capacidade vem de Deus. Eu posso ouvir um amém? Hoje na escola bíblica, e Deus Ele é tão maravilhoso, né? E eu convido você, antes de fechar, para você abrir Apocalipse 7. Eu estarei lendo os versos 9 e 10, Apocalipse 7. A visão, esses dois versos que eu estarei lendo, nós fomos ensinados hoje pelo Espírito Santo, na escola bíblica dominical. Aqui o sexto selo já foi aberto. Aqui João, ele quando recebe pelo Espírito a visão, aqui ele está tendo a visão de nós glorificados, de nós na glória com Jesus Cristo. Então, o que aconteceu há 2000 anos atrás, olha como é lindo isso, gente. Olha o que vai acontecer quando a gente estiver com Jesus Cristo para a glória e eternamente. Acompanhe comigo Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido do que, igreja? Vestidos de vestes brancas, com que, igreja? Com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém, igreja? Nós estaremos com o Cordeiro, com os nossos ramos, na glória, eternamente dizendo: glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que me ama. Nós teremos essa oportunidade de fazermos isso, igreja.
Cuidemos da nossa salvação, em nome de Jesus. Cuidemos da nossa família, cuidemos dos nossos filhos, para que isso não se perca, porque nós estaremos com o Cordeiro, glorificando a Ele para todo sempre. Que essa palavra entre no seu coração, entre no seu espírito, igreja. E que em nome de Jesus seja uma verdade na nossa vida. Vamos ficar em pé para honrar e glorificar o nome do Senhor.